Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Barreto e este é o nosso canal aqui no YouTube. Diariamente nós temos uma palavra de Deus revelada, explicada para você aqui em nosso canal. E hoje não pode ser diferente. Mas antes, eu peço que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo. E lembrando que o nosso conteúdo é todo voltado para o Evangelho, para a pregação da palavra, o Evangelho genuíno, a exposição da sã doutrina, da santa palavra do Senhor Deus. Esta aqui é a nossa igreja, é a Assembleia de Deus Filadélfia, aqui em Curicica. E eu te faço também um convite. Aos domingos, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e o nosso culto de adoração às 18 horas. Nós também temos um culto também às quartas-feiras, às 20 horas, denominado o De Cara com Deus. Nossa igreja fica aqui em Curicica, na Rua do Níquel, 146, Jacarepaguá. Vem para cá, nos faça uma visita. Bom, vamos ao texto. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Mais um texto muito conhecido e muito pregado. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Eu vou ler alguns versículos somente. Daniel 3, versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, governadores, conselheiros do rei, contemplando estes homens. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Nós conhecemos bem esse texto. Aqui nós estamos diante de um período ali que coincide 500 e poucos anos antes de Cristo, o cativeiro babilônico. Ali estão, além de Judá, em 2 levas, nós temos Daniel no palácio, Misael, Azarias e Ananias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos Ezequiel às margens do rio Quebar, com o povo cativo, né? O rio Tigre, né? Às margens do rio Quebar, que é o Idequel ou o rio Tigre. Nós temos Jeremias, contemporâneo também dessa turma, que ficou em Jerusalém. Nós temos Abacuque também no cativeiro. Pois bem, são muitos profetas, muitos os homens de Deus neste período aqui do cativeiro babilônico. Mas, uma pergunta eu sempre faço, né? Onde é que estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente? E a pergunta eu replico ela: aonde estava Sadraque, Mesaque e Abednego quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Se estávamos todos juntos na Babilônia e todo mundo fiel a Deus, né? E negando outros deuses, e orando a Deus e buscando. A resposta é simples. A teologia vai responder assim: nesse período de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Daniel estava em viagem. No período em que Daniel foi jogado na cova dos leões, já não era mais na Babilônia, era em Susa, na Pérsia.
E Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam lá. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui debaixo de revelação. A cova de leão, a cova dos leões é para Daniel. E a fornalha ardente é para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, pastor Sandro, o que o senhor quer dizer com isso? Que tem prova que é para mim. E tem prova que é para você. Porque tem bênção de Deus que são para a minha vida e tem bênção de Deus que são para a sua vida. Então alguém vai passar pela cova dos leões e alguém vai passar pela fornalha ardente. Eu não sei pelo que você está passando, mas nesse exato momento nós estamos aqui diante do texto da fornalha. Pois bem, diz o texto que Nabucodonosor, vaidoso toda a vida, um soberbo, a gente sabe disso, resolveu mandar construir para si uma estátua dele mesmo. E essa estátua ficava no centro da capital. Essa estátua ficava no Campo de Dura, era um círculo, da onde todos poderiam ver essa estátua. Ela ficava centralizada. E diz o texto que a ordem do rei era: quando os sons dos instrumentos tocassem, todos deveriam se inclinar, se encurvar diante da estátua de Nabucodonosor, como adoração, em formato de adoração, de idolatria, aquela estátua. Irmãos, tocaram os instrumentos, todo mundo se encurvou, ficaram de pé 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Rapidamente foram falar com o rei. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte já do governo, né? Daniel havia conquistado isso com a interpretação do primeiro sonho, lá no início do livro, e mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego para trabalhar com ele. Então eles tinham uma posição ali de uma espécie de conselheiro, né? Eles eram ali liderança ali junto ao governo de Nabucodonosor. Então, os homens, os prefeitos, sátrapas, os governadores levaram aquilo diante do rei. Imperador, na hora que tocou os instrumentos, que todos se inclinaram diante de sua estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Aí o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que na hora que os instrumentos tocaram, todos se curvaram, menos vocês? Eles disseram sim. Não nos encurvamos. E fique bem sabendo, ó rei, que não nos encurvaremos, aconteça o que acontecer. Irmãos, crente é crente. Crente é crente. E o que nós estamos precisando neste tempo agora, em que estátuas são levantadas no Campo de Dura, que muita coisa tem acontecido, que uma idolatria, né? Que uma perversão, que uma adoração a tantos deuses, né? Principalmente pela tecnologia, quanta coisa que chega, quanta coisa que adentrou, quanta coisa que invadiu, na verdade. A verdade, ela não invadiu. Ela tomou conta da igreja, porque a igreja também abriu a porta, né? A igreja permitiu. E a igreja tem permitido muita coisa entrar. E nós estamos nos encurvando para muita coisa. Nos encurvando para o erro. Nos encurvando para aquilo que é contra a família. Nos encurvando para aquilo que é contra a palavra de Deus. Nos encurvando para governos. Sabe? A igreja se corrompeu. Homens e mulheres corrompidos. Profetas, pregadores corrompidos. Mercenários. Só pensam em dinheiro. Se está beneficiando a si próprio, não importa. Não importa. Desde que eu tenha benefício, eu não estou nem aí. Mas esses caras aqui, esses camaradas, Sadraque, Mesaque e Abednego, colocaram à prova as vossas vidas. Eles não disseram depois não. Eles responderam: não nos encurvamos e vamos continuar a não nos encurvar. Pode tocar os instrumentos, porque a gente não vai se curvar.
Nem adianta. Nem adianta. Tipo assim, majestade, não perde tempo não. Qual é a condenação? É fornalha? Não importa. Nem adianta testar. O rei ainda pôs a prova. Ó, vou colocar de novo, hein, o toque dos instrumentos. Vou mandar a banda de música tocar novamente. E é bom vocês se curvarem. Nós não vamos se curvar de jeito nenhum. O rei não tem noção. A gente não vai se curvar. Deus livrando ou não livrando, ou seja, ficando vivo ou morrendo, a gente não se curva. E Nabucodonosor mandou tocar de novo os instrumentos. A Babilônia inteira. Eu fico imaginando hoje. Que vergonha a igreja hoje ia passar. Que vergonha. A igreja está encurvada. A igreja está encurvada diante da estátua de Nabucodonosor. Tocou de novo os instrumentos, todo mundo encurvado, de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei manda prender, aquece a fornalha 7 vezes mais e jogai na fornalha ardente Sadraque, Mesaque e Abednego. Amarraram. E eles foram com as suas roupas, com os seus turbantes, com tudo. E foram amarrados e foram lançados na fornalha ardente. A fornalha estava tão ardente, mas tão ardente, que o texto diz que aqueles que lançaram, o 20, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobre madeira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, aqueles que chegaram perto para jogar na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego foram tostados. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Na verdade, quando a gente vê assim, a gente até brinca, né? Alguém brinca com isso. O quarto homem da fornalha. Na verdade, Jesus não é a 4ª pessoa aqui. É que Nabucodonosor lançou 3 e ele está vendo 4. Por isso que ele diz, e o quarto que eu vejo, que na verdade é Jesus protegendo os 3, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nabucodonosor nunca tinha visto Jesus. Aliás, Jesus não havia se revelado ainda. É interessante isso. Como é que Deus dá chance para as pessoas? Deus deu tanta chance para Faraó do Egito, Ramsés. Nabucodonosor, olha só, irmãos, olha que privilégio. Pense comigo.
cara criou uma estátua, né? Criou uma estátua de aproximadamente 13 metros. Criou uma estátua. Construiu uma estátua. Falou que quem não adorasse aquela estátua ia ser lançado na fornalha. Ele lançou 3 homens na fornalha. E quando ele foi olhar de longe, ele viu os 3 de pé andando de um lado para o outro, e viu uma 4ª pessoa. E ele diz assim, ó, e esta 4ª pessoa que eu estou vendo é filho, parece o Filho de Deus. Você já parou para pensar no privilégio que teve Nabucodonosor? Eu aqui, irmãos, quanto tempo de ministério, quanto tempo labutando, né? E aqui como igreja, almejando chegar esse dia para encontrar o Filho de Deus, e Nabucodonosor mandando queimar 3 homens de Deus, viu o Filho de Deus. Você já parou para pensar nesse privilégio? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Se revelou para Nabucodonosor. Tipo assim, ô Nabucodonosor, sou eu, o Filho de Deus. Você lançou os meus homens aqui e eu estou me mostrando para você. Que coisa forte isso, irmãos. Quantas pessoas são levadas ao encontro desta palavra? Quantas pessoas vivem um milagre? Quantas pessoas privilegiadas por bênçãos? Quantas pessoas têm o que têm com Deus? Compaixão, misericórdia. Quantas pessoas são agraciadas e ignoram? E simplesmente dão as costas. E Jesus está permitindo que Nabucodonosor o veja. Ele poderia olhar para dentro da fornalha. Eu estou vendo os 3 lá desamarrados e andando de um lado para o outro. Mas não. Ele viu a 4ª pessoa que estava lá. Se ele viu, é porque Jesus se deixou ver. E isso é muito forte, irmão. Quando Jesus se permite ver. É muito forte quando Jesus se revela. Tu lembra que ele falava assim, ó, em Israel? Vai, mas não fala para ninguém que a gente fez isso. Deixa em oculto. E aqui Jesus está se revelando. Isso é muito forte, irmão, pelo amor de Deus. Isso é muito forte. Eu estou entregando uma palavra para você aqui para mudar a tua vida. Para te fazer mudar de mentalidade. É para você, após essa palavra, ter a certeza de que precisa se entregar, dedicar a sua vida por inteiro a esse Cristo, ao Filho de Deus. Neste exato momento, Nabucodonosor diz: manda sair da fornalha. Manda sair da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego podem sair daí, servos do Deus Altíssimo. E lançou um edito que ninguém pode adorar a outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o único e verdadeiro Deus, que livra da fornalha ardente, o único que é capaz de fazer isso. Eu não sei que fim levou a estátua, deve ter derrubado a estátua. Porque a estátua conseguiu lançar no fogo, mas não livrar dele. A estátua conseguiu lançar no fogo, mas não livrar dele. Pastor Sandro, era Jesus? Porque fica a teofania,
É o anjo do Senhor? Era Jesus? Era Jesus. E se eu te falar que Nabucodonosor acabou prestando um favor para Jesus? Ai, pastor, o que é isso? Eu provo. Apocalipse, capítulo 1, João. E olhei para ver quem falava comigo e vi. Ele tinha o rosto como o sol, uma espada de 2 fios que saía da sua boca, vestido de branco, seus cabelos eram brancos, tinha um cinto amarrado na sua lombar, e os seus pés, João falou assim, ó, e os seus pés eram reluzentes, como que tivessem sido refinados em uma fornalha. Tu acha que por que Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais? Só para Jesus passar lá e refinar os pés. Isso é muito forte. João viu que os pés de Jesus pareciam latão reluzente, refinados em fornalha. Isso é muito forte, irmãos. Na verdade, Nabucodonosor prestou um grande favor para o Senhor. Irmãos, que Deus te abençoe poderosamente. De repente você está aí, pastor Sandro, eu estou sendo lançado aqui numa fornalha. Uma covardia. Isso acontece. Você é cheio de razão, mas uma covardia. E você acabou numa fornalha. Você só não pode negar a quem você serve. Ainda que isso te custe uma perca. Nós estamos caminhando aí para um tempo que vai nos custar a vida. Apocalipse já chegou. O fim já está entre nós. Os sinais da volta de Jesus são iminentes. O anticristo já está entre nós e eu tenho até um vídeo aí aqui no nosso canal sobre isso. E vou gravar mais posteriormente, que escatologia é muito vasta. Mas nós estamos vivendo já esse tempo. Que aquele que não negar o Cristo está arriscado pagar com a sua própria vida. Então, irmãos, mesmo que você tenha danos, sofra danos, mesmo que hajam percas, mesmo que seja com o sacrifício da própria vida, nunca negue o Deus que deu a vida por você. Nunca negue Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Nunca negue aquele que te fez a promessa de morar com ele por toda a eternidade. Aguenta firme. Sadraque, Mesaque e Abednego são um exemplo para nós de crente cristão. Nós estamos vivendo um tempo hoje que não basta ser crente, tem que ser cristão, tem que seguir a Jesus, tem que estar firme nessa palavra, negando a si mesmo, sabe, carregando a sua cruz e dizendo não para todas essas estátuas que se levantam hoje para nos derrubar diante de Deus. Que venham as fornalhas, mas o meu Cristo eu não nego. Compartilhe esse vídeo, convide pessoas para estarem aqui também se inscrevendo em nosso canal e que Deus te abençoe poderosamente. É reino e tem um rei, e o seu nome é Jesus, o quarto homem da fornalha.